pedir, antes de qualquer coisa, que todos aqueles que por acaso tenham esquecido de desligar o celular, que o façam por gentileza. É essencial o silêncio para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. O nosso pedido de sempre, aqueles que têm possibilidade, sempre que puderem, que façam doações de alimentos não perecíveis, de objetos de casa, de móveis, objetos de material de limpeza, o que for possível, nós doarmos, desde que não esteja em más condições de uso, para que nós possamos continuar auxiliando as dezenas de famílias que procuram o Recanto de Luz mensalmente. Vamos agora, então, fazer uma prece por entendimento, pedindo a Deus que nos ajude a entender, a compreender cada vez mais. Por entendimento, Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos, que saibamos compreendê-los e perdoá-los. Por mais profundamente que nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoá-los. Imuniza-nos, Senhor, contra o ressentimento, e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não logramos superar de imediato as mazelas do nosso mundo íntimo, que isso não nos seja motivo para nos chafurdarmos mais ainda no erro. Todos somos enfermos da alma e és o nosso divino médico. Cura-nos e aos nossos irmãos, tão ou mais doentes do que nós. Que assim seja. Agora vamos passar para a exposição doutrinária da nossa colega Mábel. Uma boa tarde a todos, né? Conforme disse a colega, que todos se sintam abraçados e envolvidos com os amigos da nossa equipe espiritual, que acompanham a cada um de nós que aqui adentramos, sabedores das nossas reais necessidades, o que aqui viemos buscar. E para que isso seja feito, só é necessário que a gente esteja conectado com os amigos espirituais. Nós continuamos no estudo do livro Pão Nosso, tá? um livro do Emmanuel, ditado, psicografado pelo Chico Xavier. E é uma leitura breve para a gente poder entrar no estudo em si. Valei-vos da luz. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena de porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado, próximo ou remoto, senão esta, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do mestre e aprender-lhe-eis
o luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebido no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Acho que o título já nos diz bastante, né? Valei-vos da luz. O título já nos convida que nós nos servimos dela, desta luz, que só não tem quem gosta de ficar na sombra, né? Ou seja, procuremos sempre a luz e não as trevas, porque quem anda nas trevas nunca sabe para onde vai. Jesus nos diz que se conseguimos andar na luz, estaremos sempre procurando nos instruir, progredir para a elevação da nossa moral. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, na pergunta 919, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou: conhece-te a ti mesmo. Fácil, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de nós conseguirmos? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que se fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. A pergunta 919, ela é bem grande, mas eu sintetizei essa parte que eu acho que é muito importante. E eu sou muito fã do Santo Agostinho, que essas palavras são dele, né? Então, se alguém tiver interesse, depois abra o Livro dos Espíritos e leia toda a resposta dos espíritos que deram para Kardec. Então, isso nos explica, né, se a gente parar para pensar, que o passado já foi, já era. Ninguém consegue voltar. Mas nos serve como aprendizado. Um grande aprendizado. Os nossos erros são a maneira que nós temos de evoluir e de aprender. Para que, assim, possamos programar melhor o nosso futuro. Depende, né? Esse futuro depende exclusivamente do que estamos construindo em nosso presente, pois estamos nos preparando para ele. Hoje, nós somos o resultado de ontem. O que nós estamos passando hoje em nossas vidas foi o que nós preparamos no pretérito. E o nosso futuro depende do nosso hoje. O que eu estou fazendo hoje? É disso que nós temos que parar para pensar.
Nós hoje, né, somos o resultado do nosso ontem, com a oportunidade de ajustar tudo aquilo que não fizemos corretamente, para fazermos diferente, pois assim aos poucos fazemos nossos reajustes. Aqui nós vemos o quanto Jesus é bom e justo com todos. Por que reencarnamos? Para termos a oportunidade de nos ajustar. E se nós erramos ontem, isso tem que nos servir de alguma coisa. Isso tem que nos servir para que hoje eu não faça. Eu sei que eu errei. Ou pelo menos me esforce muito para não cair novamente no mesmo erro. Porque não adianta eu errar e pedir desculpa, mas eu pedi desculpa. Claro que é muito bom a gente reconhecer e pedir desculpa, mas não repetir sempre a mesma coisa e pedir desculpa. Devemos entender que nossos erros servem de trampolim para o nosso hoje. E não devemos ficar presos neles. Não adianta nós ficarmos aqui sentados, né, remoendo as coisas erradas que já fizemos na vida. Como já dissemos lá no início, o que passou, passou. Não tem como retornar. Se eu prejudiquei alguém, se eu fiz mal a alguém, sei lá, eu ou a mim mesmo, né? Muitas vezes a gente nos maltrata. Não tem como eu voltar atrás, de maneira nenhuma. Pois Jesus nos proporciona diariamente oportunidades para que possamos fazer diferente. Basta que assim queiramos, né? Eu tenho que querer. É bom lembrarmos que a nossa encarnação atual é a melhor encarnação que estamos vivendo. Porque ninguém regride. Todos nós evoluímos. O máximo que pode acontecer em uma encarnação é eu ficar estagnada. Que às vezes não tem aquela pessoa que diz assim, eu não faço mal a ninguém. Mas tu faz o bem? Não fazer mal não quer dizer que eu seja uma pessoa boa. Nós temos que estar sempre prontos a servir. Sempre. A nossa maneira de fazer com que a nossa sociedade se transforme e nós nos tornemos pessoas melhores é sempre esticando a mão. Se olharmos para trás, nesta mesma encarnação que estamos vivendo, nós vamos ver que como nós melhoramos. Será que a gente, às vezes, não para e pensa? Né? A gente aqui dentro do Centro Espírita, a gente, às vezes, conversa muito sobre isso e a gente olha lá para trás e diz assim, bah, como eu perdi tempo, como eu deixei de fazer. Como é que eu nunca me dei conta disso? Mas não adianta eu ficar nos lamentos. Eu tenho que aproveitar estes erros para melhorar. E a melhor maneira de eu ensinar aquele que está perto de mim é através das minhas atitudes. Porque falar aqui no púlpito é muito fácil, gente. Eu chego aqui e digo um monte de coisa bonitinha, mas eu faço alguma coisa? Não, a gente tem que ser exemplo para as pessoas através das nossas atitudes. Sendo assim, reconhecendo nossos erros, devemos seguir em frente com a certeza que reconhecemos nossas falhas do passado. E agora temos a oportunidade de buscar a luz para que possamos preparar nosso futuro. Por menor que seja o facho de luz que eu enxergue, que seja lá um pontinho de luz, é para lá que eu tenho que seguir. Não tenho dúvida disso. É sempre na direção da luz que nós temos que andar. Sempre.
é preciso que entendamos que cada um de nós está exatamente onde deveria estar. Ninguém está no lugar errado. Ninguém nasce na família errada. Ah, mas não era essa a família que eu queria. Era sim, porque todos nós aqui fazemos uma programação antes de encarnar. E escolhemos pai, mãe, irmãos. Por quê? Para nossos reajustes. Senão era muito fácil, né? Eu escolhia só aqueles que eu gosto, que é fácil de amar, que não tem sem dificuldade nenhuma. Vim a passeio. Não vim para fazer nada. Mas não, nós temos que vir junto com os nossos desafetos, com aqueles parentes difíceis. Quem não tem o seu parente difícil? Quem não tem, que jogue a primeira pedra. Todos nós temos, mas esse parente difícil, ele é parte muito importante na nossa jornada. É ele que vai nos ajudar na evolução. Por quê? Porque se hoje eu tenho um pouco mais de compreensão do que este parente difícil, qual é o meu papel nisso? É escutar. E não retrucar, e não aceitar provocação. Parece fácil, eu sei que não é fácil, mas é um exercício que ele é diário. Nós temos que fazer todos os dias, porque nós somos provocados todos os dias. E nós, como seres humanos, cheios de falhas que somos, tem dias que nós, quando vimos, já mandamos tudo, chutamos o balde, como costumam dizer, né? E é o que a gente não pode fazer. Nós já temos condições. Por isso que lá, Santo Agostinho diz, conhece-te a ti mesmo. Porque se nós nos conhecermos, nós vamos saber. Eu já sei que lá vem o fulano e que ele vai me provocar. Não é assim que funciona? Não, só mudam as casas, os problemas são os mesmos. A forma é a gente aprender como lidar com eles. Essa é a diferença. Às vezes as pessoas dizem assim, porque tu não sabe do meu problema. Eu digo, e tu não sabe do meu. Ninguém passa por dificuldade que não tenha que passar. Deus não é injusto com ninguém. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, nós nos castigamos com as nossas atitudes. Olha as atitudes que nós fazemos, muitas vezes. De que é feito a nossa vida? Ação e reação. Então, se eu fizer coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu viver nesse salteando, um dia eu faço uma coisa boa, assim que eu faço coisas ruins, a colheita não vai ser muito farta, não vai ser muito boa. Tudo que acontece em nossa jornada é fruto das nossas escolhas. Ou seja, somente nós somos os responsáveis pelos nossos feitos. Ninguém é responsável por absolutamente nada que nos acontece. Ninguém. Porque é muito fácil delegar a responsabilidade do meu problema para o outro. Ah, mas se ele não tivesse feito, não tinha acontecido. Tinha sim, porque tu permitiu que acontecesse. Na nossa vida, nós temos no mínimo 2 escolhas, sempre, no mínimo 2. Muitas vezes temos muito mais, mas no mínimo 2 nós temos. E nós lidamos com o nosso livre-arbítrio. E a escolha é minha. O que eu escolher é a ação. A reação é o que eu vou ter de efeito sobre a minha escolha. Já dissemos aqui por várias vezes que o que nos atrapalha muito, o que é? É o nosso orgulho,
a nossa vaidade, né? E tantos outros vícios que trazemos de outras encarnações e que não conseguimos ainda tirar, desentranhar. Por mais que a gente se lave e esfregue, não saiu ainda. Está entranhado na gente. O espírita tem muito orgulho. Por quê? Porque ele acha que... Como é que eu vou pedir ajuda para alguém? Se eu estou lá na casa espírita, trabalhando, fazendo tudo, não posso. O que vão dizer? E nós, espíritas, às vezes, somos os que mais precisamos de ajuda. Porque se nós precisamos de mudança, nem sempre eu consigo mudar sozinho. Às vezes eu preciso de alguém que me ajude a realizar essa mudança. Pois sabemos que tudo que acontece na nossa jornada é fruto das nossas escolhas, né? Certamente, os entraves que temos nessa jornada são justamente estes. Acabamos, então, assim, fugindo da luz, pelas nossas escolhas, pelo nosso conforto, porque queremos o quê? Facilidades. E a facilidade, será que ela está sempre na luz? Não é que quem vá para a luz tenha que passar trabalho, gente. Mas, muitas vezes, para chegar na luz, nós temos que nos esforçar muito mais do que chegar na sombra. Na sombra é rapidinho, eu viro a esquina e eu estou na sombra. Agora, a luz, muitas vezes, ela tem alguns obstáculos para que tu chegue lá. Mas aí depende o quê? Da minha determinação. Para isso, só existe um remédio. Nos despirmos desse orgulho. Reconhecermos que somos orgulhosos, que somos vaidosos, que somos invejosos. E tantas outras coisas e vícios que temos, que às vezes não gostamos nem de falar, nem para nós mesmos. Encarnamos todos iguais. Todos. É dado várias oportunidades a cada um de nós. Todos nós recebemos várias oportunidades durante a nossa jornada. Mas tem o livre-arbítrio. E quem sabe se queremos andar na luz ou nas trevas, somos nós, né? Muitas vezes eu quero, como eu falei, facilidades. Eu não quero passar trabalho, se eu for por ali, que é tão mais rápido, todo mundo está se dando bem ali, eu vou fazer toda essa volta aqui? Não. É como eu digo, muitas vezes o caminho correto, ele dá mais um pouquinho de trabalho, mas ele traz um resultado muito bom. Eu não tenho o que fazer porque todo mundo está fazendo. Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Porque eu acho que chegou a minha hora de ajustar. Porque eu acho que está errado o que todo mundo está fazendo. Então, eu vou fazer meu ajuste. Nós não somos iguais em nenhum aspecto. Então, nós devemos, hoje, ter a certeza, porque eu tenho certeza também que, nesse momento aqui, agora, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós fazemos, muitas vezes, conscientemente, que é errado. Ah, mas foi só hoje que eu fiz. Era só para ajudar nisso aqui, que mal tem. É assim que as coisas começam. Hoje eu faço uma coisinha, não aconteceu nada, amanhã eu faço duas. E assim eu me acostumo com as facilidades. Aí é que mora o perigo. Deus é justo com todos, né? E é bom ressaltar que Ele não castiga ninguém, já tinha falado aqui. Sendo assim, devemos nos esforçar
para quando reconhecermos nossos erros, não voltarmos a repeti-los. Chico nos dizia uma coisa muito interessante, né? Ou melhor, ele tinha escrito na cabeceira da cama dele que ninguém pode voltar atrás, mas todos nós podemos hoje fazer diferente para ter um novo fim. Então a gente volta a falar, aquilo que passou é passado, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente daqui para frente. E Deus reconhece isso em nós, porque quando Ele vê que nós estamos realmente dispostos, estamos com boa vontade de mudança. É difícil? É muito difícil, gente. A mudança ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Porque para a mudança ela tem que ser uma coisa que é de dentro para fora. Então, primeiro, eu tenho que fazer essa mudança interna, para depois externá-la. Porque externar é fácil, qualquer um chega e fala. Não te preocupa mais, isso aí não vou mais fazer. Não, já decidi. Mas isso é uma coisa que tu está só externando. E como a gente falou já, nós temos que mostrar que nós mudamos nas nossas atitudes. E não na minha, porque falar, o que tu fala daqui para cá, qualquer um pode falar. Agora, fazer é mais difícil, né? Se estamos dispostos a mudar realmente, devemos nos empenhar para superar as nossas fraquezas, que são os nossos vícios, né? Os nossos defeitos. Devemos procurar luz sempre, pois ela sempre nos mostra o caminho que devemos seguir. Então, ou seja, se nós seguirmos a luz, nós não estamos caminhando erradamente, estamos caminhando corretamente, que é para onde nós temos que andar, para a luz. Façamos o possível para aproveitarmos as oportunidades que a vida nos oferece. Que todos os dias chegam oportunidades para nós. Às vezes, nós estamos tão atordoados que nós nem percebemos. Já passou a hora de dizermos, né? Não estou pronto. Ah, não, agora não estou pronto, não tenho condições, não tenho capacidade. Nós todos temos capacidade de servir, cada um com as suas aptidões. Tem uns que fazem melhor tal coisa, outros... Que bom que é assim, né? Porque assim nós temos de tudo um pouco. Porque nós precisamos de todas as profissões e de todas as aptidões daquelas pessoas que têm, muitas vezes, o dom de um artesanato. Aqui mesmo na Casa Espírita, a gente utiliza muito, tu sabe fazer isso, então vou passar para ti. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é se juntar, dar as mãozinhas e servir. Isso é o que nós temos que fazer. Perdoar é um ato de servir. Vocês sabiam? Que perdoar é um ato da gente servir. É fácil perdoar, né? Muito fácil. Claro que não é fácil. Por quê? Porque nós somos muito rancorosos. Nós remoemos muito. Nós valorizamos muito as coisas que nós achamos, da onde viu fulano fazer isso para mim? Eu dou uma importância que muitas vezes ela nem existe. Será que aquela pessoa a quem eu não consigo perdoar não é um necessitado? E precisa da minha mão para se melhorar? E eu não quero mal, mas também não quero perto de mim.
Perdoei, mas não perto de mim. Não perdoa, não. Perdoar é difícil, mas vou dizer para vocês, é divino. Aceitemos o trabalho que nos chega. Como já dissemos, existem várias maneiras de servir. Não percamos a oportunidade de quando formos convidados para alguma coisa. Essa é a forma de estarmos na luz e de sermos úteis. Não percamos mais tempo. Todo dia é dia de mudança. Com certeza, nós sempre somos os mais beneficiados. Vocês podem ter certeza que todos aqueles que se dispõem a servir, a ajudar, é o maior beneficiário. Não esquecemos que os bons pensamentos nos trazem luz sempre. Se eu me pegar pensando o mal de alguém, vamos trocar esse pensamento e vamos olhar para essa pessoa com outros olhos. Possível que ela só tenha defeito. Ela deve ter muita coisa boa, mas eu não quero enxergar. Eu só enxergo os defeitos dela. Então, troquemos isso, que isso vai nos iluminar bastante. Assim como o exercício do amor diário. Nós temos que exercer o amor diariamente. Estar dispostos a amar e a dizer àqueles que estão na nossa volta, principalmente no nosso núcleo familiar, que amamos. Vocês não têm noção do que isso faz a diferença. O dizer eu te amo. Mas um eu te amo aqui, ó, de coração. Não eu te amo só porque, eu te amo. Não. Ele tem que ser dito de forma que realmente saia amor de dentro de nós. É importante para quem diz e muito importante para quem recebe. Antes de nós encerrarmos total, eu trouxe aqui o texto é do Chico também, para variar, que eu sou muito fã. Ele dizendo o que é espiritismo, que eu acho que tem muito a ver com o que nós conversamos hoje. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte. Quem clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto de água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteias-te em paz e luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Eu fiz esse mesmo trabalho no sábado. E é claro, com certeza ele não deve ter ficado igual, né? Mas eu gostaria de terminar da mesma forma que eu terminei no sábado, embora a Páscoa tenha sido ontem. Eu trouxe um videozinho curto, onde as crianças contam a história da Páscoa. Talvez muitos já conheçam, mas eu achei muito pertinente para esse momento. Desejo a todos uma semana com muita luz e um abraço fraterno. Obrigada. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus
Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, protegida por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo.
vamos fazer uma prece por todos nós, por todos os nomes que estão ali nas caixinhas e por todos aqueles que nós trazemos dentro do nosso coração. Mestre, concede-nos a bênção da alegria, que a tristeza não nos domine o espírito. Dá que possamos sorrir sempre, cultivando o otimismo e a esperança. Não nos deixes entregues à depressão. Toma posse do nosso coração e opera, por nosso intermédio, os teus prodígios. Faze de nós o que quiseres e dispõe de nossas vidas conforme te aprouver. Embora imperfeitos como somos, que sejamos teus instrumentos junto a nossos irmãos desvalidos. Que as nossas sejam as tuas mãos, levantando os caídos. Que a nossa palavra seja o eco da tua, encorajando aqueles que sofrem. Que onde estivermos, sejamos contigo os mensageiros da tua alegria.